quero começar saudando em primeiro lugar a Jesus Palavra, que está aqui no altar comigo. Seja muito bem-vindo nesta tarde, onde nós estaremos compartilhando a Palavra de Deus. Querida família carismática, boa tarde. O meu nome é Ângela, eu faço parte da Escola de Evangelização Santo André, e sou membro do Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES. E é uma alegria muito grande estar aqui na Canção Nova. Eu estava com saudades de estar aqui, de voltar. É muito bom estar aqui novamente, né? E compartilhando a palavra nessa primeira conferência do CARES. Que, pela primeira vez, quando eu escutei que o tema poderia ser: levantai os olhos, os campos estão brancos para a colheita, e depois, na verdade, o serviço confirmou esse tema. A primeira passagem que me veio ao coração foi a parábola do trigo e do joio, que fala do campo, fala da colheita, fala do trigo, mas fala, acima de tudo, do plano de Deus. Então eu quero compartilhar essa palavra hoje para nós fazermos juntos um caminho e entendermos por que o Senhor nos convida a levantar os olhos e como, qual é esse processo. Então eu quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de Mateus. Ele vai ler para mim. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Realmente pegue a sua palavra, porque nós vamos meditar de uma forma bem profunda nessa palavra. Vamos escutar com atenção. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio ao meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. O Evangelho vai nos oferecer uma resposta diante dessa incômoda convivência entre o bem e o mal. E eu vou separar em 3 cenas, não só para ficar mais didático, mas para que a gente não esqueça de cada mensagem que essa palavra nos traz hoje e para a nossa vida, porque a palavra de Deus é atual, ela é para hoje, ela é para agora, ela é para você. Então nós vamos separar em 3 cenas. A primeira cena que nós vamos comentar, meditar, é essa: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Em cada grupo, em cada cena, existe um grupo de pessoas diferentes. Então, nesse primeiro grupo vai aparecer as pessoas que dormem. Nós vamos falar disso. Segunda cena, que nós vamos meditar. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como que está cheio de joio? Ele respondeu: um inimigo é que fez isso. Então os servos perguntaram:
Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não. Para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Nesse segundo grupo vão aparecer os servos angustiados. Nós vamos falar deles também. Mas aparece aí a terceira cena, que vai dizer: deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Em primeiro lugar, eu quero revisar com vocês o título que geralmente nós damos a essa parábola. A maioria das Bíblias, muitos comentaristas, muitos pregadores, quando vão falar dessa parábola, eles falam assim: eu vou falar da parábola do joio. Interessante que até os discípulos, quando vão solicitar ao mestre que explique a parábola, os discípulos vão dizer assim: explica-nos, Senhor, a parábola do joio no campo. Parece que eles estão mais impressionados com o joio do que com o trigo. Como se a ênfase dessa passagem evangélica estivesse no joio. A primeira coisa que eu quero convidar cada um de vocês hoje é olhar essa passagem de uma outra forma. É olhar mais para o trigo do que para o joio, que às vezes chama mais a nossa atenção, né? A maldade, o pecado. Não, nós vamos mudar um pouco, nós nunca mais vamos enxergar essa passagem depois dessa meditação. Nós vamos ver como é preciso mudar a nossa ótica e como é preciso a gente pedir essa cura para Deus, para mudar a nossa visão e enxergarmos mais as coisas boas, o trigo, do que o joio. A enxergar como Deus enxergou, o plano de Deus para a humanidade. A palavra fala do reino e da boa semente. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Quem é o reino dos céus? Representa todo esse projeto, desígnio, plano de Deus neste mundo, o plano de Deus para a humanidade. O dono do campo semeou a boa semente. O primeiro personagem que aparece em cena é um homem que, sem dúvida, aqui para nós representa Deus, que semeia uma boa semente. Ao mesmo tempo, ele é o dono do campo. Deixem a passagem aberta, porque nós vamos, pouco a pouco, a cada versículo, nós vamos meditando em cada versículo. Deus é a origem de tudo o que existe. Além disso, foi Ele que semeou a boa semente. Ele é o Criador. Ele não pediu para ninguém fazer, Ele não encomendou a ninguém essa tarefa. Ele quis, por iniciativa própria, semear essa semente. E Ele não se contentou com qualquer semente, não, hein? Ele escolheu uma semente boa. Tudo que Deus pôs e criou é bom. Isso nos remete até à passagem de Gênesis. Estão lembrados? Quando Deus viu tudo e viu que tudo era bom. Por quê? Porque Deus é bondade, é fonte de amor. E Ele fez coisas boas, sem misturar nenhum mal. E quando Ele semeia, Ele já contempla a colheita. No mesmo dia da semeadura, Ele já sonhava com essa colheita grandiosa, abundante. Vai acontecer uma coisa inesperada aí no meio do caminho, né? Mas antes vamos falar da semente. Jesus, quando Ele vai interpretar essa parábola, Jesus diz que essa semente são os filhos do reino. Portanto, essa semente significa cada um de nós mesmos. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos o melhor que poderia ter saído das mãos do semeador. Por isso que você tem que valorizar-se como filho, como filha, igual nós cantamos há pouco. Você é filho de Deus, valorize-se.
Deus criou você, você é essa semente que saiu das mãos do Criador. É lógico que nós não podemos esquecer que nós somos semente, né? A obra, ela não está terminada. Na verdade, ela está só começando. A gente tem essa capacidade de crescer, nós temos essa capacidade de amadurecer, para um dia nós chegarmos a ser a alegria do dono do campo, aquele que dá frutos. O texto mostra a quem pertence o campo, é do próprio semeador, não é de um assalariado, né? Ele não deu esse trabalho para outra pessoa, é ele o agricultor, é ele que cuida do campo. Por isso Deus ama o mundo, porque o mundo é seu, é obra feita por suas mãos, não pertence a mais ninguém. E aqui existe um elemento essencial: o campo da nossa vida pertence única e exclusivamente a Deus. Pode proclamar isso em voz baixa, pode proclamar isso no silêncio do seu coração, e você pode dizer: o campo da minha vida pertence só a Deus. Eu tenho essa pertença com o meu Criador. Não deixe que sua vida pertença a outra pessoa. A sua vida pertence única e exclusivamente a Deus. Você é dele. Você está sob responsabilidade do dono do campo. E tudo, Deus está atento a tudo. Nós vamos falar sobre isso. Deus olha tudo, nada passa despercebido ao olhar de Deus. Gravem isso. Isso é libertador. Mas vamos entrar então, como eu dizia, no primeiro grupo, que diz a palavra que enquanto dormiam. Existe um grupo aí que dorme. Quem seria hoje? Quem nós poderíamos identificar com esse grupo que dorme? Vamos ver se você também se identifica, né? Estava tudo bom, estava tudo perfeito, mas acontece algo que não estava nos planos originais. Aqueles homens que eram encarregados para cuidar do campo, dormem. Na verdade, eu quero mostrar aqui, eu quero dizer, eu quero imaginar que aquelas pessoas que dormem são aqueles que não estão preocupados com você. Não estão preocupados, não amam porque não se amam, não estão preocupados em cuidar do projeto de Deus, não estão preocupados com a sua saúde, não estão preocupados com a sua alma, não estão preocupados com a sua salvação. Eles dormem. E eles são responsáveis quando o inimigo vem na nossa vida mesmo, e semeia ressentimento, semeia angústia, semeia a falta de sentido à vida, porque estão dormindo, não estão preocupados. Então preste atenção. Se você dá muita atenção a essas pessoas que não estão preocupadas com você, que são capazes de infectar os seus afetos, são capazes de trazer confusão, ideologias, mentiras e tantas bandeiras que vão surgindo hoje em dia que a gente tenta abafar, né? Estão dormindo, não estão preocupados. E o que acontece? Diz a palavra que vem o inimigo e semeia joio. Esse personagem que entra em cena, né, misterioso, anônimo, mas o próprio Jesus vai identificá-lo como o diabo, que depende do dono do campo, que existe e atua em função do dono do campo. Ele não é inimigo dos homens do campo. Presta atenção. Esse inimigo é inimigo, o demônio é inimigo do dono do campo. Quem que ele quer atingir? Ele quer atingir o dono do campo. O seu ataque é direto a ele. Por quê? Porque se ele prejudica o campo, essa ação vai repercutir diretamente no dono do campo. Semeou o joio no meio do trigo. O texto grego é de uma riqueza imensa, mas eu vou falar duas situações
para que nós possamos entender bem a profundidade dessa palavra. O texto grego diz assim: quando o agricultor semeou a boa semente, este verbo semeou a boa semente, o grego usa o verbo speiro. Quando ele vai falar da ação do inimigo, ele usa o mesmo verbo, só que ele acrescenta um prefixo, epi. Então vai ficar epispeiro. É uma preposição. A preposição epi significa acima. Epicentro, epiderme, aquilo que está na superfície, que nos faz imaginar o quê? Que o joio foi semeado não no profundo da terra. O joio foi semeado na superficialidade. É por isso que ele não vai criar raízes. É por isso que ele vai sobreviver de uma forma superficial, sem consistência. Superficial. O trigo já tem raízes. Tudo que é bom tem raiz profunda. Tudo que é ruim não tem nem raiz, é superficial. O que Deus quer fazer na sua vida e na sua história é profundo. O que o mal está tentando fazer é superficial. Vocês vão vendo no decorrer dessa passagem como é a ótica de Deus diante do mal que entrou no mundo. É libertador, mas vamos lá. O joio, ele se encontra no espaço que foi deixado pelas espigas. Então, quanto menos espaço você der para o joio, menos joio você vai ter. É uma mensagem tão bonita, né? Quer dizer o quê? Não se canse nunca de fazer o bem. Planta o bem e planta sempre mais bem do que mal. Porque quanto menos espaço você der para o mal, menos espaço ele vai ter para crescer. Diz a palavra ali que o trigo cresceu e começou a granar. E apareceu também o joio. Se os discípulos estão preocupados com o joio, Jesus está preocupado com o trigo. Ele está interessado nesse processo da boa semente, que vai germinar, que vai crescer, que vai dar frutos, que vai frutificar. Então eu quero convidar você definitivamente a centrar a sua vida, a sua história, todas as dimensões da sua vida, sejam elas emocional, espiritual, física, centraliza no trigo da sua vida. O que está acontecendo hoje com pandemias, com tantas situações desconcertantes para nós, centralizemos o nosso olhar no trigo, como para Jesus a importância deve estar centralizada no trigo. Às vezes, nós estamos tão preocupados em eliminar o mal, tanto na nossa vida, na vida da comunidade, na vida da nossa família, na sociedade, que nós não percebemos uma coisa, que o fruto já brotou. Nós estamos tão preocupados em terminar com o joio, nós estamos tão focados no joio, que nós não percebemos que o trigo, que o fruto já brotou. Escreve isso, o joio só aparece quando existe trigo. Nunca antes. Aparece junto ao bem e sempre dependendo dele. Hoje nós vamos enfraquecer o joio e nós vamos fortalecer o trigo. O joio é essa erva daninha, uma erva nociva, né? Ela tem até um nome, que ela mata as plantas, ela rouba a água, ela rouba o adubo. E o joio, quando é bem pequenininho, ele é muito semelhante ao trigo, tá? Então ele é... E não é fácil você separar, não é fácil você distinguir. Você tem que esperar eles crescerem e a gente vai ver por quê. No começo, a praga, qualquer praga, né? Não se distingue do trigo, mas pouco a pouco, a boa semente vai dando os seus frutos. E quando a semente dá os seus frutos, a maldade é desmascarada.
Você vê, porque ela não pode produzir frutos bons. E olha que interessante, o mal não pode ser identificado se não for diante do bem. O mal não pode ser identificado se não for diante do bem. Então, o primeiro grupo, o grupo daqueles que dormiram. Vamos para o segundo grupo que aparece na palavra, que são os servos que chegam para o proprietário e vão fazer duas perguntas. Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Será que eles estão duvidando do semeador, né? Aqueles servos angustiados, né? Aqueles servos que, sim, eles são servos, eles são leais, eles até chamam o Senhor de Quírios, que é um título grandioso, Senhor. Mas eles estão tão desesperados com o joio, que eles só olham para o joio. Aí eles têm um diagnóstico e eles vão querer uma atitude. Aí, prestem atenção. Como está cheio de joio. Esses servos angustiados, esses servos ansiosos, até eu vou confessar para vocês que enquanto eu preparava esse tema durante esses dias, eu me identifiquei um pouco com esse grupo dos servos ansiosos, dos servos angustiados, que olha o mal e já quer solucionar, já quer dar ideias para Deus, né? Já quer solucionar todas as coisas. Vamos tirar o mal pela raiz. O Senhor quer que a gente arranque? Vamos arrancar já. Aqueles servos ansiosos que não conseguem enxergar além o plano de Deus que está além. Quem é ansioso aqui, levante a mão. Então. Existe um detalhe, um probleminha, às vezes, dos servos que são ansiosos, que são angustiados. Nós temos, às vezes, o ímpeto, né, de atrapalhar o projeto, o plano de Deus. E não é só isso. Para esses servos angustiados aqui, quando eles olham o problema, eles falam, mas o senhor não plantou semente boa nessa terra? Às vezes são aquelas pessoas, eu quero colocar aqui esse grupo, que também não consegue enxergar a existência de um Deus bondoso diante da maldade do mundo. E são aquelas pessoas que colocam culpa sempre nos outros, ou a culpa é de Deus, a culpa é do outro, a culpa é do fulano, mas eles não conseguem perceber que eles também têm ali essas fraquezas. Então, eles acabam responsabilizando Deus, acabam responsabilizando os outros pela maldade que acontece nesse mundo, né? Não conseguem conciliar essa existência do Deus bom com a maldade do mundo. E sabe o que acontece com quem é ansioso? Muitas vezes, o ansioso tem uma visão míope. Não consegue enxergar que o trigo já brotou. Só olha para o joio. Tem pessoas que têm uma tendência, uma facilidade de ver só o negativo, só a maldade, só as coisas ruins. E já querem acabar pela raiz, sem pensar na consequência dos seus atos. Conhece uma pessoa que chega para você e ela é sempre negativa e ela sempre traz notícias ruins, é portadora de notícia ruim. Conhece alguém assim? Essa pessoa é você? Porque o ansioso, aquele que é angustiado, que não tem essa paciência de sofrer as demoras de Deus, passa a ter uma visão míope. E quando eles falam, né, mas o senhor não semeou semente boa? Como que o joio vai crescer? O Senhor diz, não, foi o inimigo que fez isso. Primeiramente, o dono do campo tem a certeza, a convicção, a certeza absoluta da qualidade da semente que ele plantou. Segundo, ele tem o domínio sobre todas as coisas e nos dá a entender que sim, ele
sabia o que estava acontecendo no seu campo. Deus é soberano. Deus sabe todas as coisas, do início ao fim, porque Ele é o alfa e o ômega. Ele conhece e Ele sabe o plano que Ele traçou e Ele já vê o resultado. Deus sabe a semente que Ele plantou, mas às vezes nós estamos tão obcecados pelo joio que a gente não consegue enxergar o fruto no trigo. A gente não consegue enxergar, a nossa visão é muito parcial, é muito limitada. A gente fica tão apavorado, tão abalado com a erva daninha, que a gente não percebe a presença do fruto. Então os angustiados chegam, Senhor, vamos acabar com esse joio. O Senhor quer que a gente corta? Vamos cortar o joio? O que o Senhor diz? Não, não. Sabe que às vezes nós temos que estar preparados para alguns nãos de Deus. E geralmente eu imagino que quando Deus dá um não para nós, é porque nós não estamos conseguindo enxergar com o olhar dele. Aceite os nãos de Deus. E vão ter momentos na vida, na nossa história, onde Ele vai dizer, não, ainda não. Porque se vocês forem arrancar o joio, vocês vão arrancar o trigo também, está muito pequenininho, vocês não conseguem identificar ainda. Que o Senhor nos traga nessa tarde essa cura do coração, para que nós possamos ter a ótica de Deus, a visão de Deus. Que a gente consiga enxergar mais o trigo, o fruto, do que o joio. Que a gente consiga ter essa paciência, essa resiliência, essa paz interior, e essa confiança nesse Deus que já viu lá no final, que Ele já viu o tempo todo, que Ele conhece todas as coisas, que Ele tem a soberania sobre todas as coisas. E não sejamos angustiados, não sejamos ansiosos, como esses servos aqui, desesperados. E sabe o que é o pior, gente? Quase que eles caem na cilada do demônio. Quase que eles caem nas trapaças do inimigo. Por quê? Porque a ansiedade, o desespero, faz com que eles sejam aliados das forças inimigas. Eles estão tão obcecados por acabar com o mal, que eles são incapazes de enxergar que eles podem colaborar com a causa que eles estão defendendo. Para o dono do campo, o que importa é o trigo. Vou repetir. Para o dono do campo, o que importa é o trigo. E ele vai dizer, deixai-os crescer juntos até a colheita. O dono do campo está promovendo, por um acaso, o crescimento do joio? Não. Ele está admitindo que o joio cresça junto com o trigo. Agora imaginem comigo. Dia após dia, esses servos olhando essa plantação. Dia após dia, esses servos angustiados, sendo curados pelo dono do campo, eles tendo que enxergar, que conviver com aquele joio. E o dono do campo não deixou, não permitiu que eles tirassem. E eles olhando dia após dia, conviver com o joio, na certeza de que o dono do campo tem o melhor plano. Já entenderam? Saber conviver com o joio, com a confiança, com a serenidade, com a espera, com a paciência. Você às vezes está passando um momento da sua vida que você tem que falar, respira fundo, porque eu estou tendo que conviver com tanto joio. Respira. Não queira tirar o joio, porque você vai ver daqui a pouquinho como Deus, Ele não destrói apenas o mal, Ele transforma para um bem maior. Mas calma, calma. Eles crescem juntos, vão crescendo, o trigo vai amadurecendo. E não importa para o dono do campo se eles estão convivendo juntos, porque Deus tem a confiança, Deus sabe a semente que Ele plantou. Deus tem essa convicção, Ele sabe, Ele tem esse plano. Então, primeiro grupo, os que dormem. Segundo grupo, o grupo dos angustiados, dos ansiosos, que querem já acabar com o mal e não pensam muito na consequência, mas tem que sofrer as demoras de Deus, né? Tem que aprender a ter paciência, tem que aprender a respirar. E o terceiro grupo,
o grupo dos ceifadores. Diz a palavra: no tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Nesse terceiro grupo, antes eu quero comentar que no grego existem duas palavras para referir-se ao tempo: kairos e cronos. Kairos, que é usado nessa palavra, nessa passagem, não significa apenas uma medida, um prazo, não. Significa um momento favorável e decisivo para a ação salvífica. E quando esse momento chegar, o dono então vai chamar os colaboradores para essa operação definitiva de separar o joio do trigo. O Senhor está preocupado com o tempo? Não. O tempo está a seu favor. Aliás, quanto mais se aproxima, né, mais a vitória está certa. O mal está com os dias contados. Pode proclamar isso na sua vida. O mal está com os dias contados. Já começou a contagem regressiva para a vitória. Não se angustie com o tempo. Não se desespere, porque o mal está com os dias contados. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo de esperança. Espera, porque está chegando o tempo da colheita. Está chegando. Em breve. E o Senhor revela esse plano aos seus servos, né? E Ele vai dizer que Ele vai chamar os ceifadores que vão auxiliá-lo. Essa tarefa será realizada por aqueles que têm a consciência de que o tempo oportuno chegou. E eu quero fazer um parênteses para o cáris. Eu quero falar do cáris aqui. Porque hoje a Kátia até lendo os objetivos, né, que estão no nosso estatuto, tem 2 objetivos ali que vêm bem ao encontro dessa passagem. O primeiro diz: incentivar o aprofundamento espiritual e santidade nas pessoas que vivem a experiência do batismo no Espírito Santo. Segundo, incentivar o compromisso com a evangelização, particularmente através da nova evangelização. Atenção, colaboradores, atenção, é tempo de colheita. E o Senhor vai escolher os colaboradores que têm a consciência de que o tempo oportuno chegou. O kairos chegou. É tempo de colheita. Serão chamados os prudentes ceifadores, não aqueles que sofrem de miopia, não os angustiados, não os que dormem. No plano de Deus, chega o momento onde Ele quer unir um povo para separar o trigo do joio. Cáris, a responsabilidade é grande. É tempo de colheita. Nós somos convidados a fazer parte desse projeto, desse desígnio, desse plano de Deus. E todos nós juntos. Eu me lembro, foi em 2018 que nós começamos a formar o cáris, né? Eu me lembro que uma pessoa da escola se aproximou e ele perguntou para mim: Ângela, mas todas as expressões carismáticas juntas? Eu disse: todas. Em um só organismo? Vai trabalhar todo mundo junto? Como que vai ser isso? Eu disse: olha, eu também não sei. O que eu sei é que se é algo que a igreja está propondo e que nasceu no coração do Papa Francisco, o Espírito Santo vai iluminar. O Espírito Santo vai nos guiar. Nós vamos começar a caminhar, nós vamos caminhar. Como será? Não sei. Mas o Espírito Santo vai dizer como. Atenção, colaboradores, atenção, ceifadores. Se é tempo de colheita, é preciso nos unirmos. Se é tempo de colheita, onde o Senhor chama esses que têm consciência de que o kairos, o tempo oportuno chegou, é preciso nos unirmos, mais do que nunca. Este é o tempo da colheita. Agora, eu seguindo aqui a palavra, eu quero dizer outro detalhe. O Senhor manda primeiro tirar o joio do trigo, tá certo? Do campo.
É muito significativo que a ordem seja primeiro cortar o joio e não o trigo, que era na verdade o que os servos queriam antes, né? O trigo cresceu e agora ele está pesado e ele vai se curvar, o trigo se curva. O joio não. O joio porque não tem peso, não tem fruto, não tem semente, ele fica alto. Então fica muito fácil agora de você identificar o trigo do joio. E o Senhor fala, recolham o joio. Agora sim, tirem a praga. Vamos imaginar que os servos chegam e vão separando todo o joio do trigo, porque agora está fácil da plantação. Vão tirando o joio, tira todo o joio. O que vai ficando, hein? Vai ficando um campo totalmente só de trigo, inteirinho, limpo. Sai praga, sai o joio. Como está o campo agora? Está como Deus planejou. Tudo bem, nós tivemos como se diz? Tivemos um tempo a mais nessa colheita, nessa plantação, não tem problema. O que importa agora é que Deus enxerga, o dono do campo enxerga toda a colheita que pode acontecer só com trigo. Não tem mais joio, ele mandou separar o joio. Agora sim, levantai os olhos e vede este campo que está pronto. Agora sim, ele está pronto para a colheita. No tempo oportuno, no tempo certo. Eu fico imaginando o dono do campo chegando, olhando aquele sonho sendo realizado, aquele campo só de trigo, pronto para a colheita. E eu fico contemplando, imaginando aqueles servos, às vezes chegando um pouco envergonhados, assim, perto do dono do campo, né? É verdade. Já pensou se eu tivesse tirado o joio na hora errada? Eu imagino esses servos chegando um pouco envergonhados diante desse dono do campo, e o dono do campo de cabeça baixa, assim, e o dono do campo olhando e falou, olha, viu, levanta os seus olhos e olha comigo agora. Dá para entender o meu plano? Deu para entender o meu projeto? Dá para entender? Levanta os olhos, porque este dia chegou, este dia da colheita chegou. Levanta os olhos, porque você faz parte desse sonho. Levanta os olhos, porque agora sim, nós estamos prontos para a colheita. Eu imagino o Criador olhando para aquela plantação. Tudo que Deus faz é perfeito. Toda a obra de Deus é perfeita. Sabe que eu estava preparando também este tema, eu me lembrei de uma situação, uma coisa que aconteceu lá na minha casa. Vou contar para vocês. Nós estávamos há umas 2 semanas atrás, estávamos em família, um momento depois do jantar, confraternizando. Eu tenho 2 netas, uma de 3 aninhos, um totoco assim, e uma de 1 aninho, a Maria. E do nada nós estávamos ali conversando e o meu filho perguntou assim para a netinha de 3 anos, Clara, quem que te fez assim tão linda? Ela respondeu, o Deus. O Deus. Eu falei, mas quem falou para ela que foi o Deus? E ela falou de uma forma, com tanta certeza, como se ela quisesse dizer, pai, você não sabe? Você não sabe isso, é tão básico. Você sabe que depois daquele o Deus, eu venho pedindo para o Senhor, essa confiança tão genuína, tão pura, de ter essa segurança, essa confiança de que Deus é o Criador e sabe todas as coisas. E criou todas as coisas. E a sua obra é perfeita. Irmãos e irmãs, a obra de Deus é perfeita. E se Ele te convida a levantar os olhos hoje, Ele está
convidando você a enxergar este tempo com uma nova ótica, com um novo olhar. Porque Ele tem, sim, a soberania sobre todas as coisas. Não fica olhando para o joio, olha para o trigo. Agora, o mais interessante é o seguinte: esse joio vai ser queimado, tá certo? Vai ser queimado. Mas tem um detalhe na passagem que diz que esse joio precisa ser atado em feixes. Às vezes nós temos tanta ansiedade para queimar logo esse joio, parece algo assim, para que colocar em feixes se vai ser queimado? Para que ter esse trabalho? Ah, mas aqui está um detalhe muito importante dessa passagem, o coração aqui para vocês entenderem. Primeiro, ela é atada, o joio em feixes, para nós entendermos que o mal não está fora de controle. Repito, Deus tem a soberania e o controle sobre todas as coisas. E Ele manda, sim, amarrar em feixes. Mas o mais bonito de tudo é que esse joio vai servir de combustível para assar o pão dos filhos do reino. Entenderam? Olha, gente, a beleza desse texto, ele é lindo. Em diversas formas, o trigo aparece 7 vezes. O joio aparece 6 vezes. 7 para o trigo, 6 para o joio. Porque o 7 vezes, mais vezes, a abundância, o bem em abundância. E este joio vai ser usado nos fornos para ser alimento para os filhos do reino. Deu para entender o projeto de Deus? Dá para entender o que Deus quer fazer com o joio da sua vida, da sociedade, no mundo? Ele não vai só destruir, Ele vai transformar para um bem maior. Não é à toa, né, que na palavra de Deus, lá no Salmo 43, a palavra diz que os nossos inimigos nos abençoam. É fato. Quando nós temos essa ótica de Deus, quando a gente levanta os olhos e contempla o seu plano sendo realizado. Que nós tenhamos nessa tarde a ótica de Deus. E quando a gente levanta os olhos, a gente enxergue, não com miopia, nem com astigmatismo, mas a gente enxergue a perfeição do projeto de Deus para as nossas vidas. Levanta os olhos, é tempo de esperança. E os campos estão prontos para a colheita e só tem trigo, não tem mais joio, porque o joio, ele foi retirado e ele vai ser usado como combustível para assar o pão. O mal tem um tempo muito pequeno em relação ao bem. O mal foi cortado, vai para o forno, acaba. O bem não. O Senhor diz que os celeiros estão preparados. E olha aqui o resultado disso. Para aquele que sabe esperar o tempo oportuno, vai conseguir contemplar a obra perfeita. Gente, está tão bonito esse pão. Eu vou até... Deixa eu ver. Bom, essa é a consequência quando nós levantamos os olhos, entendemos o projeto de Deus. E quando Deus começa uma obra, Ele vai até o final. Não se preocupe com o joio. Levante os olhos. Contemple o final da partida. Esse alimento que é único e exclusivo dos filhos do reino. Não se angustie. Espere o kairós da salvação. Não se angustie, porque você poderá, junto com outros servos, experimentar a consequência dessa colheita. É tempo de colheita e é tempo de nos unirmos. Kátia, vem aqui. Vamos distribuir esse pão para os nossos aqui.
porque essa é a consequência do tempo da colheita. Vamos pegar esse pão e levar para os nossos irmãos, porque aquele que sabe fazer a experiência, esperar o tempo de Deus, já tem a vitória na mão. E eu vejo também toda essa sua colocação e esse pão maravilhoso, essa colheita que foi feita nesse campo que já estava branco, né? Que bom quando a gente pode ceifar a colheita e distribuir com o irmão. Isso é unidade, isso é amor, isso é comunhão. Então eu vou distribuir agora essa colheita. Esse é o propósito. Amém. Vamos distribuir essa colheita. A gente faz isso junto. Ninguém vai trabalhar sozinho na colheita. Nós estamos juntos. Então, eu quero terminar dizendo para vocês: reconcilia-te com esse joio e levanta os teus olhos hoje com esperança, porque Deus já viu o final dessa colheita e você pode estar com Ele nesse projeto. Olha para o trigo, olha para esse campo e você peça nessa tarde este olhar de Deus e definitivamente erga os seus olhos, levante os seus olhos, porque o tempo da colheita está muito próximo. O kairós da colheita, o tempo oportuno, que você saiba reciclar junto com a ajuda do Espírito Santo, reciclar o mal para um bem maior. Deus tem algo grandioso preparado para você. Levante os seus olhos e faça essa experiência de esperança. Eu sempre, quando eu me preparava para essa conferência, eu pensava que será um tempo de esperança, de unidade e de esperança. Então que o bom Deus venha trazer para nós hoje uma nova ótica, um novo olhar diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, e que você possa proclamar isso, que o mal está com os dias contados, e Deus, que tem a soberania sobre todas as coisas, Ele tem o poder, o conhecimento, nada passa despercebido ao olhar de Deus, nada. Ele tem o conhecimento de tudo. Coloque-se nas mãos dEle agora, que nós vamos rezar. E uma coisa que vem muito ao meu coração é que eu fui ali distribuir a colheita e sobrou, porque o Senhor cuida de nós. A colheita, quando ela é plantada, quando ela é enraizada no dono daquela semente, né, da boa semente, quando está sob o olhar do dono de toda aquela plantação, ela é tão farta, que ela multiplica, e o pão jamais faltará. O pão do Espírito, o pão da palavra, o pão do amor, o pão da comunhão. E eu me emociono muito com isso, porque isso é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que jamais deixará faltar. E que nessa tarde, através desse gesto, né, nos chama a acreditar que a colheita será farta e que os campos já estão brancos. Não nos faltará jamais o seu amor, a sua providência, mas Ele nos chama a fazer isso com o outro. Por isso, eu vou pedir aqui à equipe que também leve o fruto dessa colheita para os irmãos que estão aqui no centro de evangelização e que a gente possa ir distribuindo. Amém? Amém, porque o que Deus dá, Ele dá em abundância, gente, sempre. O seu amor é sempre derramado em abundância. E Ele quer fazer da sua vida uma vida nova, restaurada, renovada. Então levanta os olhos, não é? É tempo de colheita. Amém. Existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu, existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo para cada coisa, não vai. Existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu,
existe um tempo para cada coisa. Tempo para cantar, tempo para calar. Tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair e para recomeçar. Hoje é o tempo de amar. Tempo para cantar, cantemos. Tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair, para recomeçar. Hoje é o tempo de amar. Braços erguidos, existe um tempo para cada coisa. Canta isso, vai. Existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu, existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo, canta confiante, existe um tempo. Existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu, existe um tempo para cada coisa. Tempo para cantar, tempo para calar. Tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair e para recomeçar. Este é o tempo de amar. Tempo para cantar. Tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair e para recomeçar. Hoje é o tempo de amar. Permitam colaborar com uma coisinha só. Ouvindo a sua pregação e pensando, né, qual canção, como que nós podemos também contribuir com tanta coisa boa que você trouxe pra gente. E aí pensamos nesta canção, porque de fato precisamos tomar posse do tempo que Deus nos dá, o agora que Deus nos dá, nem com muita ansiedade, nem com muita morosidade, mas o agora que Deus nos dá é o tempo da graça, e nós estamos dentro deste tempo da graça. Tempo para calar, mas tempo para falar, tempo para cair, tempo para recomeçar. Não importa as quedas, não importa o movimento que aconteceu para chegarmos aqui, o que importa é que hoje é o tempo de amar. E eu peço que vocês digam comigo isso: hoje é o tempo. Hoje é o tempo. É o tempo de amar. É o tempo de amar. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. É o tempo de nos unirmos. É o tempo de nos unirmos. Nós somos convocados. Fomos convocados a pegar no arado, a ir para a colheita. Hoje é o tempo. Por isso, cantemos mais uma vez isso, porque hoje é o tempo. Tempo para calar, tempo para cantar, tempo para cantar, tempo para calar. Vai! Tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair e para recomeçar. Hoje é o tempo de amar. Voz forte, vai! Canta, tempo para cantar. Tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair e para recomeçar. Hoje é o tempo de amar. Vocês podem acompanhar também de casa. Padre André distribuindo o pão, Dom Mário distribuindo o pão, o produto da colheita, o dono da messe que abençoou. Isso é caris. Caris é levar até o outro o alimento que você tem, é trocar o alimento espiritual. Comunhão, unidade, amor fraterno, é ir até o outro para dialogar, para trocar aquilo que Deus te deu. Isso é caris, ir até o outro e trocar aquilo que você tem de mais belo,
aquilo que o Senhor permitiu que a sua expressão fosse e vivesse, e trocarmos como irmãos. Assim, todos nós nos fartaremos da graça do Espírito Santo de Deus, e nós vamos espalhar essa graça para o mundo. Amém? Que o Espírito Santo toque nos nossos corações hoje ainda mais. Que nós possamos estar definitivamente unidos, porque nós somos convocados. É tempo de colheita, mas nós temos que ir juntos, nesse kairós de Deus, nesse tempo oportuno. Então coloque-se na presença de Deus e diz assim: eu estou aqui, aqui estou, Senhor, envia-me, eu vou, e vou junto, nós vamos em unidade. Serviço de comunhão, isso é comunhão, é Amém. partilha. Amém. Amém. Cantemos. Amém. Quem está nessa graça aí, levanta a mão. Quem quer ir junto, diga eu. Mais forte, eu quero ser Eu quero ser esta comunhão. esta comunhão. Eu quero viver Eu quero viver nesta comunhão. nesta comunhão. E quero dar frutos Quero dar frutos nesta comunhão. nesta comunhão. Amém? De braços erguidos. Cantemos então. Existe um tempo para cada coisa. Existe um momento debaixo do céu. Existe um tempo para cada coisa. Mais uma vez. Existe um tempo para cada coisa. Existe um momento debaixo do céu. Existe um tempo para cada coisa. Tempo para cantar, tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair, para recomeçar. Hoje é o tempo, é tempo de amar. Tempo para cair, tempo para cantar, tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair e para recomeçar. Esse é o tempo de amar. Esse é o nosso tempo. Existe um tempo, vai. Existe um tempo para cada Olha para quem está do coisa. seu lado e vai Existe cantando um isso. momento Vai debaixo dizendo, do esse céu. é o nosso tempo. Existe um momento É o para tempo de sairmos, cada de irmos, de coisa. estarmos juntos. Existe um tempo para cada coisa e este é o nosso Existe um tempo É o para tempo que o Senhor cada inaugurou para coisa. nós. Existe um momento debaixo do céu. Existe um tempo para cada coisa. Tempo para cantar e canta, vai. Tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair e para recomeçar. Hoje